Boa noite a todos. Boa noite. Vou olhar quem está por trás do círculo, etc. Mas sem problema. Eu nem me lembrei, podia ter caprichado na maquiagem, mas não ia adiantar muita coisa. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao Mestre Jesus, agradecer à espiritualidade que nos protegeu no dia de hoje, providenciou todos os recursos que nós precisávamos para a nossa tarefa de hoje. Eu estava comentando com algumas pessoas aqui antes, eu saí de casa às 4h30 da manhã e ainda não voltei, né? Estava a serviço. E precisava de uma série de coisas, inclusive de ajuda para... O meu carro ainda não é helicóptero, para chegar aqui em tempo, com todos os deslocamentos. O meu coração estava apertado, mas o mestre providenciou para que desse tudo certinho. Cheguei 7h30 ainda, né? Feliz da vida. E o tema que eu escolhi para que a gente ponderasse hoje diz respeito exatamente a esse sentimento, falar sobre a gratidão. Muito se fala sobre a gratidão. Gratidão é um sentimento que nos invade quando nós notamos algum benefício, alguma coisa que nos alegra, uma notícia boa, né? Um fato novo que vem enriquecer a nossa existência. E ela tem um escopo muito mais, digamos assim, muito mais importante, muito mais sério na nossa existência do que nós imaginamos. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência que foi feita há algumas décadas atrás numa universidade americana. Foram feitos estudos envolvendo a comunidade, os estudantes e professores, e descobriu-se uma quantidade muito grande de jovens e funcionários da universidade com tendências à depressão, com potencial de depressão. Foi feito lá um estudo, alguma ferramenta para diagnosticar isso. E um dos mestres da universidade, um pesquisador, que estava exatamente desenvolvendo estudos sobre gratidão, ele propôs uma experiência. Desse conjunto, né, de professores e alunos, eles selecionaram 50 pessoas. Reuniram essas 50 pessoas, provavelmente os casos mais impactantes, e solicitaram deles a participação numa experiência, num projeto. O projeto consistia do seguinte: cada um deles ia receber ou providenciar para si um caderno, e cada um deles tinha uma tarefa, uma missão. Ao final de cada dia, com a própria mão, ou seja, sem usar recursos tecnológicos, as pessoas eram convidadas a listar no caderno o dia e pelo menos 3 razões que fizeram com que eles se sentissem gratos naquele dia. Esse experimento foi levado a efeito por cerca de 90 dias, por 3 meses. E depois de 3 meses, nesse grupo em particular, foi aplicado novamente o mecanismo de diagnóstico que usaram lá no início. E, para surpresa do professor, do pesquisador, 100% daqueles que se envolveram no projeto não apresentavam mais nenhum sintoma de tendência ou nenhum sintoma de depressão. E quando foi feito esse diagnóstico, reuniu-se aí a comunidade toda, né? E foi, digamos assim, aberta a participação, já não mais como projeto, para que todos ali tivessem um caderninho, era o caderninho da gratidão, né? Para escrever de próprio punho, a cada fim de dia, 3 razões, pelo menos, que fizeram com que as pessoas se sentissem gratas. É um trabalho de cunho científico que, na realidade, vem reforçar ou confirmar coisas que quem se dedica um pouco mais ao estudo da espiritualidade já tem noção, né? Mas a gente vai falar sobre isso
daqui a pouquinho, né? O Antônio me disse que são 3 horas, né, de palestra, é isso? Tá. Essa piada já está antiga, né? Da outra vez que eu vim eu já falei sobre isso. Não vai ser 3 horas, não, no máximo 2h30 a gente termina. Quando se fala em gratidão, como eu disse no início, é um sentimento que nós experimentamos, e esse sentimento pode ou não ser expresso. Eu posso compartilhar com vocês, né? Eu estava agora há pouco aqui compartilhando a minha gratidão à espiritualidade, ao Mestre Jesus, porque eu tanto pedi para que não tivesse chovendo de manhã quando eu fui buscar pacientes, para que o tempo melhorasse, né? Pedi para que o trânsito estivesse bom e que a gente se deslocasse seguramente aí do Caminho Novo até o Cepom e depois na volta, né? Foi providenciado inclusive uns certos congestionamentos para ajudar a gente a desenvolver a paciência, né? Tolerância, né? E começar a rir de si mesmo, né? De pensar, puxa, anos atrás ia estar um troglodita aqui atrás do volante, né? Pois é, graças a Deus o troglodita ficou bonitinho lá, deitado na caminha dele, no fundo da caverna, né? Não teve problema nenhum. E não exprimi, ou melhor, não exprimi, né, a minha alegria, né, a minha gratidão, até porque a minha paciente estava do meu lado ali na volta agora dormindo, né, devia estar num planeta distante, anestesiada em função do procedimento lá do Cepom. Mas compartilhei com alguns aqui quando eu cheguei dessa satisfação, né? Tudo aquilo que eu pensei que seria necessário e que seria importante para que esse dia aqui pudesse ser preenchido de forma construtiva e que eu pudesse estar aqui hoje à noite para compartilhar com vocês esses olhares tão suaves, tão lindos, sorrisos, a alegria de podermos falar sobre um assunto que nos interessa, e tudo foi providenciado. Então eu manifesto de público a minha gratidão à espiritualidade, a Jesus, a todos os nossos irmãos que contribuíram de alguma maneira para que tudo corresse como correu. Nem sempre a gente compartilha a nossa gratidão. Muitas vezes a gente sente isso, né? Imagina você, dona de casa, recebeu uma receita nova de um bolinho ali e tal, eu vou fazer esse bolinho aqui, né? Se não ficar bom, eu jogo na cabeça do marido, enfim, a gente dá uma utilidade prática, né? Brincadeirinha, não é para fazer isso, né? E aí, segue a receita, né? Executa aquilo que foi pedido, etc. E no fim sai um bolo delicioso, aquele bolo bem aerado, né? Bem fofo, bem suave, macio para se mastigar, etc. E, nossa, é uma realização, né? E eu duvido que uma confeiteira, ou uma cozinheira, ou uma dona de casa não se sinta gratificada com o resultado do trabalho que fez, né? Agora, nem sempre ela vai ter alguém para compartilhar. Pode ser que marido e filhos, quando chegam, aquele bando de pessoas assim, né, bem dispostas, etc., e num piscar de olhos sobrou só o farelinho do bolo no prato, né, que também gera satisfação, né, gera gratidão. Mais ainda se não der nenhum desarranjo depois, né? Então, Pois bem, nós temos diversas oportunidades para exprimir a nossa gratidão, né? Frequentemente nas nossas preces, a gente elenca uma lista de pedidos, né, de necessidades que precisamos atender, e também agradecemos por uma porção de coisas, né? E à medida que vamos nos tornando espíritos mais conscientes da vida que temos, dos valores que precisamos adquirir e aperfeiçoar, né, mais atenção a gente presta nas coisas que nos cercam. E a gente descobre de uma forma fantástica a quantidade absurda de coisas que nós temos para agradecer. Estava pensando sobre isso e lembrando que é muito fácil a gente exprimir, né, a nossa gratidão quando a gente recebe
ou sente que aquilo que nos chegou é algo benéfico, é algo bonito, é algo bom, é belo, etc., né? Nossa, não tem quem, né? Puxa, obrigado, né? Obrigado a quem executou, obrigado a quem falou algo, obrigado a quem providenciou algo para nós. Será que nós temos a mesma atitude em relação às dificuldades que a vida nos traz? Será que nos momentos em que eu estou lá com dor de dente, ou eu estou com um filho febril, ou eu estou com um problema financeiro, um problema material ligado a emprego, etc., será que eu também manifesto gratidão? Porque pode nos parecer estranho isso. A gente foi treinado e condicionado a manifestar gratidão naquilo que nos agrada, aquilo que vem de encontro ao que nós já identificamos como necessidades. Agora, a mesma postura a gente tem em relação aos problemas, às dificuldades, aos tropeços, né? E pode parecer estranho, mas a gente deveria agradecer também, né? Nós encontramos lá na carta de Paulo, né, a primeira carta dele aos Tessalonicenses, né? Eu anotei até o capítulo e versículo, porque a minha memória é fantástica. No capítulo 5, versículo 18, ele diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com todos vós. Nas visitas que fazemos aos pacientes hospitalizados, seja lá no CEPOM, no HU, atualmente eu estou lá no Florianópolis também, é mais perto de casa, né? Dá para ir a pé. É muito comum a gente encontrar a pessoa, evidentemente, está ali internado, né? Eu já fui paciente internado também, eu sei como a gente se sente, não vê a hora de voltar para casa, né? Ou retomar a vida normal da gente, etc. E é meio complicado para a gente, numa situação como essa, se sentir grato. Claro, a gente vai ter o contato com a equipe do hospital, né? Os médicos, os enfermeiros, o pessoal que cuida da limpeza do quarto, a turma que vem trazer a comidinha para a gente e tal. E a gente tem diversas experiências de gratidão nesses contatos. Mas raramente a gente avalia a situação pela qual estamos passando, aquilo que nos prendeu de certa maneira ao leito, né? Para ponderar que benefícios aquela experiência está nos trazendo. A gente se fixa na dor, no sofrimento, na angústia, na ansiedade por retomar a vida, né? Mas a gente, isso é algo assim, né, que é quase que instintivo, né? Mas é raro, eu não tenho encontrado muitas pessoas com quem eu conversei que manifestassem uma ponderação a respeito da qualidade da experiência que estava sendo vivenciada. E eu lembro que a primeira vez que tomei contato com essa fala do Paulo, né, em tudo dai graças, eu lembro que eu comentei com um amigo, a gente estava estudando juntos, e falei, o Paulo deve ter tomado alguma coisa aí, né? Eu acho que ele não estava normal dele, né? Assim, tudo dai graças, né? Mas vamos lembrar de um dos pilares da doutrina espírita, né? Um dos pilares da doutrina espírita é o mecanismo da reencarnação, ou, se quiserem, das existências múltiplas existências, dê o nome que você quiser, mas desse mecanismo. E vamos nos lembrar que as encarnações elas não acontecem assim por um acidente do destino, né? A gente vem para cá, vem com um certo projeto a ser executado, projeto nosso e que visa a nós mesmos, né? É aperfeiçoamento, é correção, é reaprendizado, né? São as provas e expiações, como falávamos, né? Enfim, existe um planejamento que foi feito, existe uma previsão, né, de uma série de eventos pelos quais vamos passar e que se destinam a nos ajudar no aprimoramento de nós mesmos, né? E veja, todos esses projetos, todas essas ações, essas experiências visam o nosso bem.
Aliás, nada que o Criador organizou vem em prejuízo de quem quer que seja. Nada, em absoluto. Então, tudo que a gente encontra na nossa caminhada vem nos agregar algo, vem nos tornar um pouquinho melhores. E a experiência daquele que está adoentado não é diferente disso. Ele também tem algumas coisas digamos assim, a extrair. Tempos atrás eu fiz uma experiência por minha conta, senão a minha coordenadora puxava a minha orelha, que não seria difícil, porque a orelha é grande, é fácil pegar. E em alguns quartos que eu fui visitar, eu perguntei para a pessoa. Conversamos um pouco, eu contei umas mentiras de pescadora, história de sempre, Só para, digamos assim, trazer um pouco de carinho, de afeto, Eu tenho essa verve humorística, então você não vai me ver de cara fechada num quarto de jeito nenhum. Se tiver, pode internar, porque eu não estou no normal. E depois de algum tempo de conversa, que eu percebia essa receptividade, eu perguntei para a pessoa, me ajuda a aprender. Aí a pessoa fica assim, como assim aprender? Eu falei, compartilha comigo, o que você está aprendendo com essa experiência que você está tendo internado aqui no hospital? E é impressionante o rosto assim de surpresa daqueles com quem eu interagi. Como assim, o seu Flávio, o que o senhor quer dizer com isso? Eu falei, não, veja, a gente está aprendendo o tempo todo. Independentemente da crença que tenhamos, a gente sabe que a vida é uma escola. E a gente está matriculado nela, e é tempo integral, não tem férias aqui, a gente está aprendendo em todos os momentos. O que você já extraiu da experiência que você está vivenciando? E aí a gente percebe a falta de consciência, E a gente entende essa falta de consciência, porque a gente também é assim, A gente está aprendendo que precisamos modificar isso, mas é algo para a gente pensar, Os momentos difíceis que a vida nos traz, nos oferece, vem agregar o que a nós? O que vem nos ensinar? O que a gente pode extrair de positivo? Isso me lembra uma palestra que eu assisti de uma filósofa, muitos anos atrás, em que ela fazia uma análise de um livro, eles chamam de Livro dos Mortos do Tibete. E o nome lá da palestra era Bardo Thodol. E ela fazia uma série de considerações a respeito de como os tibetanos encaram o final da existência, a passagem. E ela fala a respeito da experiência da vida, de tudo que a gente passa na vida, e de como a gente se comporta diante das experiências. E ela diz o seguinte, eu vou falar com as minhas palavras porque eu não lembro exatamente como ela diz. Ela diz que a humanidade se divide em 3 grupos. Um grupo enorme, praticamente toda a humanidade, que são aqueles seres que passaram por uma série de experiências ao longo da existência e que, quando olham para trás, só conseguem enxergar a dor e o sofrimento que vivenciaram. Tem um outro grupo, bem pequeno. Esse grupo bem pequeno é composto por aqueles de nós que olhamos para trás, no nosso passado, enxergamos o sofrimento e a dor, mas enxergamos também o que aprendemos com aquelas experiências, o ser que nos tornamos a partir da experiência. E ela diz que aí tem um grupo que, segundo ela, precisava de uma lupa para olhar de tão pequenininho que são aqueles seres tão conscientes que olham para trás e só percebem o que aprenderam. Não se fixaram na forma como isso aconteceu. E é algo para a gente pensar também. Como é a nossa fixação? A gente passa por problemas? Sim, passa. Faz parte do processo. A gente passa por momentos alegres, momentos felizes? Passa. Quem daqui não recebeu a notícia de um casamento de alguém que ama muito?
a chegada de uma criança no seio da família, né? Um bebezinho, né? Vemos a nossa irmã ali, ela trouxe até o bebê para ilustrar a nossa fala, né? Então, quem olha um ser nessa fase, né, da encarnação e não se sente assim aquecido no coração, né? É um sentimento agradável, bom, né? Então, temos diversas oportunidades para vivenciar momentos alegres. Só que no nosso nível evolutivo, não dá para a vida ser assim, porque a gente só evolui quando é desafiado, né? O meu falecido pai dizia assim, que ainda bem que a vida não é um mar de rosas. Bem-humorado como era, né? E ele dizia assim, porque no segundo dia a gente já ia estar enjoado do cheiro e da cor, porque, né? Só rosa. Ele falou, e a vida se encarregou, sábia como é, se encarregou de fazer com que as rosas não durem a vida toda. Elas fenecem. E aí o que sobra? Os espinhos, né? Então, rosas e espinhos têm as suas funções. A beleza, o aroma, né, o agradável tem a sua função, que é nos elevar o espírito, né, nos plenificar. E o espinho, ele tem a função dele também, que é nos cutucar, né? Porque também, como dizia o seu Zé Domingues, né, que pobre só vai para frente quando tropeça, né? Então, a gente tem que tropeçar, que é para se movimentar. O Livro dos Espíritos fala nisso, né? Quando se fala do processo de escolhas, né? Das modificações, do uso do livre-arbítrio, etc. E alguém pergunta para a espiritualidade, escuta, o cidadão pode então, usando o livre-arbítrio, sentar lá num canto e ficar só olhando a vida passar? E os espíritos responderam que sim, por um tempo. Depois, pela força das coisas, né? Quando eu li isso, eu lembrei no ato, eu não vou usar a terminologia que o meu avô usava, mas eu lembrei no ato, né, daquela sensação da água batendo em certa parte da nossa anatomia, né? E aí quando a água bate, o cidadão se mexe, né? Então a coisa funciona assim. E nós precisamos desse tipo de estímulos, né? O Emmanuel tem no livro Paz e Renovação uma mensagem, agradeçamos a Deus, é o título da mensagem, e eu não vou ler a mensagem inteira, porque, né, é capaz de alguém pegar no sono e tal. Então, ele diz assim, saibamos agradecer ao Senhor os dons de que fomos aquinhoados. Dor é aviso, obstáculo é medida de resistência, desilusão é reajuste, contratempo é lição. Se sabemos aceitá-los, eles se transformam sempre em dispositivos para a obtenção da felicidade maior. Isso ocorre porque, na maioria das ocasiões, os desapontamentos nada mais são do que oportunidades a fim de que as nossas emoções se façam respostas na órbita dos nossos deveres ou para que os nossos raciocínios se recoloquem na direção de Deus. Então, como dizia antes, né, todas as coisas que o Criador organizou, né, se destinam ao bem, ao progresso, à evolução. E tudo aquilo que Ele colocou na nossa existência tem o mesmo propósito. Então, devemos, nos momentos em que não é tão agradável a vida, e nesse plano aqui, esses momentos são muitos, né? Nos lembrar disso, para que possamos manifestar nossa gratidão, nos lembrando em primeiro lugar que aquilo que encontramos é aquilo que necessitamos, né? É o fruto das nossas escolhas, somos herdeiros de nós mesmos, né? Diz lá a Escritura, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? E nos recomendando que tenhamos cuidado com o que semeamos. E na medida em que vamos encontrando a realidade da vida, né, precisamos desenvolver a capacidade de olhar essa realidade sem nos envolver emocionalmente. Eu sei que é complicado, né? É um desafio para todos nós,
Mas se nós dermos aquele passinho para trás e nos tornarmos observadores do cenário, nos esquecendo que participamos dele, nós vamos ter a capacidade de identificar naquele cenário determinadas coisas que se destinam a nos ajudar no nosso processo de progresso. E aí a gente vai, sem dúvida, obedecer à recomendação de Paulo e vamos dar graças em tudo, sempre, porque a gente está sempre sendo beneficiado. Para encerrar aí os últimos minutos, né? Antes que o Antônio chute a minha canela aqui, uma experiência da infância. Eu fui mordido por um cachorro, tinha lá os meus 9 para 10 anos, e o cachorro sumiu. E vocês, não sei se vocês têm experiência com essa situação, né? Mas é recomendado que o animal que agride ou morde alguém, etc., fique em observação, para ver se ele não desenvolve nenhum outro sintoma, né? Eu fico na dúvida se é ele portar alguma coisa ou ser decorrente da mordida, né? Vai que ele morde alguém e passa mal depois, né? Enfim, mas o cachorro sumiu, e o cachorro era do meu tio, que morava na casa ao lado. Aí o meu tio recebeu a nobre missão, a nobre tarefa, de levar esse sobrinho dele aqui todo dia no Instituto Pasteur. Eu sou de São Paulo, morava lá à época, para levar uma injeçãozinha na barriga. E nossa, gente, que coisa maravilhosa é não ter que passar por isso. Porque assim, lá pelo segundo, terceiro dia, eu era um catatauzinho assim, era um pau de vira-tripa, era magro, né? O médico podia estudar os ossos sem precisar de radiografia, né? Era só olhar e tal. Eu virava um leão naqueles dias ali para não ir, porque a experiência, sem dúvida, não é agradável, né? É muito, eu lembro até hoje, é dolorida, e magrinho, pequeno, né? Sobra pouca barriga, então, invariavelmente, lá pela 5ª ou 6ª injeção, ia cair no mesmo lugar, né? Então, delícia, enfim. Isso é só para arrepiar vocês, para não pegar no sono, né? E passaram-se os 21 dias, né? Como vocês bem podem observar, não desencarnei, não fui internado, não fiquei maluco, nem nada disso. Então deu tudo certo, né? Hoje eu olho para trás, lembro dessa experiência, né? Lembro que realmente não foi agradável, eu fiz piada aqui, mas sem dúvida é dolorido, né? Mas hoje eu consigo, quer dizer, hoje não, já de longa data, eu consigo olhar para trás e manifestar minha gratidão. Porque eu não sei, se eu não tivesse passado pela experiência que passei, se estaria aqui hoje, né? Às vezes eu comento isso com a minha esposa e fico preocupado dela dizer, puxa, pouparia uma série de coisas e tal, né? É brincadeira também. Mas, olhando para trás as experiências que já passamos, e com certeza cada um de nós já passou um apuro, uma situação complicada, delicada, etc., né? Envolvendo qualquer assunto da existência. E olhando para trás hoje, a gente consegue perceber o que aquela experiência fez conosco, o que a gente aprendeu, como nós nos tornamos melhores, né? E alguém vai dizer, nossa, mas isso é masoquismo? Não, não é masoquismo. É que faz parte do elenco da vida. E aí são ferramentas que a espiritualidade nos fornece para que a gente evolua. Então, que a gente possa desenvolver essa percepção de tal forma que a gratidão seja um exercício constante na nossa vida, né? A coisa começa em casa, sabe? É agradecer a esposa pela toalha limpinha que está lá para a gente tomar banho, né? É manifestar nossa gratidão levando a nossa roupa para o cesto de roupa suja, não largando em casa, não fazendo bagunça naquilo que deu trabalho para arrumar, né? Enfim, tem uma série de oportunidades, né? O agradecer daquele cafezinho gostoso que foi preparado, né? O marido que foi lá assar uma carninha, puxa bem, ficou muito boa e tal, né? Um pouquinho escura, mas sem problema, a gente, né? Gosta de carbono também e tal. Enfim, são oportunidades que a gente tem de manifestar a nossa gratidão, né? E esse exercício nos faz bem,
Eu teria um outro artigo aqui de um outro pesquisador, mas aí eu teria que me alongar mais, né? Mas ele tirou algumas conclusões, inclusive envolvendo sintomas mentais das pessoas, o desenvolvimento da resiliência, a capacidade de superar dificuldades, de se levantar depois do tombo. Tudo isso melhora na gente com um simples fato da gente olhar as coisas e agradecer. Então, nessa ideia, eu agradeço a vocês pela paciência de me ouvir, agradeço a vocês por estarem aqui, por fazerem parte da minha vida, pela importância que cada um de vocês, dos seus pensamentos, tem no desenvolvimento do meu espírito, né? Desse serzinho que está aqui tentando aprender e se aperfeiçoar. Que nós, ajudados pela espiritualidade, amparados por Jesus, que nós possamos ter as decisões mais felizes, as observações mais construtivas da nossa existência, de tal maneira que, apesar das dificuldades, dos problemas, a gente tenha a visão correta da realidade que a gente vive. Que assim seja. Assim seja.